Eu vou conversar agora com o Denis Moura, que é diretor executivo da FEMBRAP, que é a Federação Brasileira de Motorista de Aplicativo. Vou trazer aqui no Fala que eu discuto. Seja bem-vindo, Denis. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, Bispo Edgar. Tudo bom? Muito obrigado pelo convite. Prazer é nosso. E você, sendo um representante da classe, as reclamações, as dificuldades, fique à vontade, Denis. Então, Bispo, o que acontece? A pergunta é bastante pertinente, mas a resposta é muito simples, até pelo grau de exposição. O motorista de aplicativo ele fica exposto a 20, 25 corridas em média por dia, em torno de 10 a 12 horas, quem realmente vive da profissão. Então, o grau de exposição, por ser maior, naturalmente o motorista fica muito mais exposto. Dificilmente vai ter um passageiro que utilize o aplicativo tantas vezes, né, que tem tanto contato com o motorista como o motorista tem com vários passageiros. A resposta é simples de ser respondida, do meu ponto de vista, porque é o motorista. Mas o principal causador disso, eu acho que é importante a gente entender que é um transporte, que existe um intermediário no meio e que esse intermediário, que são as plataformas, agem de maneira extremamente leviana. Ela desiguala a relação, não só do passageiro com o motorista, como de ambos com o próprio aplicativo. Os aplicativos hoje, eles não têm uma base de cálculo para tarifa. Eu desafio qualquer passageiro saber quanto que ele realmente paga, como qualquer outra compra ou qualquer outro serviço que ele usufrua. Quanto que é o quilômetro rodado, quanto que é o tempo, ou quanto que é o minuto parado. Ele não sabe. A mesma regra se vale o motorista. Ele também não sabe qual é a taxa cobrada. Em contrato se diz 20% a 25%, mas a gente sabe na prática que chega a 40%, muitas vezes até a 50%. Essa desvalorização do trabalho do motorista e essa falta de uma precificação coerente para o passageiro faz com que a relação já comece ruim. A relação já começa meio desgastada, porque o passageiro já entra insatisfeito no carro por vários motivos, e como foi bem dito na matéria, na abertura da matéria, alguns carros sucateados, motoristas que não são profissionais, porque não recebem justamente de maneira correta aquilo que eles prestam de serviço. Então, a desigualdade já começa de nascença, né? Da concepção do serviço, infelizmente. Então, dentre outras coisas, é claro, Denis, o que poderia melhorar é da parte das plataformas em ter uma clareza melhor, né, no quanto o motorista recebe, a porcentagem certa, quanto que o usuário paga, correto? Sim. Bispo, assim, vou lhe dar um exemplo. Se o senhor for contratar alguém para pintar sua residência, o seu comércio, alguma coisa que seja, se o senhor contratar um profissional, o preço, obviamente, é um pouco mais caro, porque o grau de exigência de um profissional é maior. Se o senhor contratar um amador, alguém que esteja fazendo aquilo como um simples bico, o grau de exigência é menor, você pode pagar mais. É exatamente nessa linha que as plataformas agem. Elas tentam induzir o trabalho como uma informalidade muito grande, o que na verdade não é, porque é algo de uma responsabilidade tremenda. A gente trabalha encurtando distâncias e indo em todos os pontos da cidade, com pessoas dentro do carro, muitas vezes com famílias, muitas vezes com crianças. Tem uma das plataformas que, inclusive, tem a parte TIM, que eles chamam de menores que são autorizados pelos pais para usar o transporte sozinho. Então, a responsabilidade é muito grande. Sendo essa responsabilidade grande, o pagamento deveria ser compensador. Muitas vezes não é. O que é compensador é a liberdade de flexibilidade de horário e algumas outras questões, porque o indivíduo trabalha de maneira autônoma e ele tem a sensação de que não tem um patrão, que ele é um investidor, mas no fundo, não é bem isso que acontece. A gente segue uma série de normas, inclusive de banimento, de cassação, a gente chama no termo, usando o termo do táxi, do gancho, quando você deixa de aceitar alguma corrida, ninguém procura saber o motivo. Muitas vezes o carro tem um problema, muitas vezes é uma questão de segurança, você só lá um gancho e é punido. Isso é uma relação que beira a relação trabalhista, porém, a remuneração não é igualitária, é uma relação trabalhista. E o passageiro se vê muitas vezes inseguro, porque é sabido que qualquer pessoa que baixa o aplicativo na hora que queira ser motorista e que tem uma carteira com aquela sigla ER, que é Exerce Atividade Remunerada, o indivíduo baixa o aplicativo, instantaneamente ele começa a rodar. E as plataformas vendem a ideia de que é verificado antecedentes criminais e tudo mais. Isso é verificado posteriormente em alguns casos, mas muitas vezes a pessoa já está pondo em risco o profissional na rua, que na verdade, como eu disse, não é um profissional, é alguém que está fazendo um bico, né? Tá certo. Denis, foi um prazer falar contigo, obrigado pelos Igualmente. esclarecimentos e até uma próxima oportunidade. Espero que na próxima a coisa esteja melhor. Certamente, se Deus permitir. Muito obrigado. Tudo de bom. Tchau.